Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Hoje, dia 15 de abril, na segunda semana da Páscoa, exatamente na quinta-feira. Hoje, lendo o Evangelho mais uma vez, e entrando na parte, a gente poderia pensar no que, de recapitular o seguinte fator. O Antigo Testamento, ele é um pedagogo para a vida de Cristo. Como assim? Ele meio que, em várias linhas, não muito escondidas, mas a interpretação do Espírito Santo que trouxe à igreja, a quem interpretou as Sagradas Escrituras, que só o Espírito Santo pode fazer, é uma observação. Nós vemos que em vários momentos a gente vê imagens de Cristo refletidas no Antigo Testamento. É como se o Antigo Testamento ele fosse a prefiguração do Novo Testamento. Tem uma música que a gente canta que diz: no Santíssimo, na música Sublime Sacramento do Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Porque o Antigo Testamento ele meio que é uma prefiguração de Cristo. Desde Gênesis, do Adão, o novo Adão, desde Moisés, desde Abraão com seu filho Isaac, aquele que iria sacrificar Isaac, mas acaba que Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Moisés é aquele que tira o povo da escravidão. Temos vários outros exemplos que podemos citar aqui. Daquele que seria a prefiguração de Cristo. Por que essa introdução? Hoje o Evangelho, ainda nós estamos na última parte da conversa de Cristo com Nicodemos, Nosso Senhor com Nicodemos. De João, no capítulo 16, onde Cristo falava a Nicodemos: é necessário nascer de novo, é necessário que precisamos nascer de novo, há um homem que precisa nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus. Porque aquele que nasce do Espírito é Espírito, aquele que vive na carne é carne. Então é necessário nascer no Espírito. Eu já havia dito isso numa pregação atrás. Uma reflexão atrás. Mas acima disso, o que vem? Acima desse, o vento sopra onde quer, você pode ouvir o ruído, mas não sabe de onde vem, de onde vai. Acima de tudo isso, o que vem? O que Cristo quer levar? Assim como o Antigo Testamento fez, o que Cristo queria levar a Nicodemos? Deus amou tanto o mundo, de tal forma, de tal maneira, entregou seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna, possam possuir a vida eterna. Veja, Cristo ele nos amou a tal maneira, a tal ponto, que mesmo nossos antepassados, antes daquele povo que vinham do Egito, que eram escravos do Egito, do faraó, das mãos do faraó, que eram presos àquela escravidão. Mesmo após eles terem saído do Egito, a gente entra naquela parte onde Moisés, escolhido por Deus, guiado pelo próprio Deus, junto com seu irmão Arão, ele vai libertar aquele povo, ele vai trazer aquele povo para fora do Egito, para tirar aquele povo fora da escravidão. Então Moisés, ele traz aquele povo fora do Egito para uma terra prometida. Cristo que Yahvé promete, que Yahvé, Deus Pai, promete a Moisés, que uma terra que emana leite e mel, uma terra nova, uma terra fora daquela terra do Egito. O povo, ele sabe que Deus prometeu aquela terra.
Mas o que tinha naquele povo? Tinha um povo ignorante de cabeça dura. Veja, o povo ele viu os milagres que Deus fez por aquele povo. Viu o que Deus fez para a saída daquele povo. Eles viram o mar se abrir. O mar vermelho se abriu perante os olhos daquele povo. Onde Moisés, perante aquela situação, Moisés olhando para trás, vendo a carruagem dos egípcios vindo atrás deles. E o que fazer? O mar cercando a gente e os egípcios cercando a gente do outro lado. O que fazer? É um momento que Moisés olha para o céu. Olha para o céu. A gente vê a diferença entre... Eu quero entrar, já sair um pouco fora do que eu previ. Mas para entrar no seguinte. Moisés olha para o céu. Aquele povo... Eu parei agora para pensar nisso. Aquele povo, a gente não vê aquele povo olhar para o céu. Porque aquele povo ele preferia reclamar, falar. Não, que as cebolas do Egito, que a carne do Egito, que tínhamos carne, que tínhamos cebola. E aquele povo preferia reclamar ao invés de olhar para o céu. Aquele povo era um povo simplesmente ignorante. E por que eu falo isso? Porque a gente também se torna ignorante como esse povo. Que a gente só reclama, a gente se converte, a gente sai da nossa zona de pecado, zona de escravidão dada por pecado. Jesus ele nos dá as vestes novas, nos dá roupas novas, anel, sandália. Ele nos promete uma nova terra. Que terra é essa? A terra de Jerusalém. Ele nos promete essa terra. Nós vimos os milagres da nossa conversão. Mas mesmo assim a gente se torna esse povo reclamão, assim como o povo do Egito era. Nós nos tornamos esse povo ignorante da mesma forma. Nós nos tornamos esse povo ignorante do mesmo jeito e na mesma linha. Porque nós continuamos um povo de cabeça dura. Nós somos de cabeça dura. Nós somos um povo de serviço dura. Nosso coração é duro, nosso coração é petrificado. Porque não olhamos para o céu. Não vimos o céu. Não olhamos o céu, não olhamos diretamente para o céu, assim como Moisés fazia, e pedia ajuda e auxílio a Deus. Não, a gente prefere reclamar, porque a gente é ignorante espiritual. Voltando aqui à palavra, a linha de raciocínio cujo eu estava, ao tirar aquele povo do Egito, após a morte de Moisés, veio Josué. Josué sucedeu Moisés naquele medo, naquele luto. Josué teve, o Espírito Santo soprou a coragem sobre Josué, onde ele guiou esse povo. Após a morte de Josué, sobreveio juízes, 12 ou 13 juízes, eu não sei se... Porque contando com Samuel deve ser uns 12, não, 13 juízes, lembrei. 13 juízes vieram à época dos reis, à época dos profetas, cujo povo estava naquele exílio babilônico, entre profetas dentro e fora do exílio babilônico, onde o povo vivia nas mãos da Babilônia. Então, nisso tudo, o povo ele sempre tem um histórico de idolatria e muitas das vezes o povo ele se deixa fora dos olhos de Deus. Bom, voltando aqui, tive um imprevisto. Continuando, aquele povo ele tinha um histórico de se perder em idolatria. A gente vê muito isso no livro dos Juízes, onde aquele povo perdia os olhos a Deus, eles se caíam nas mãos do inimigo, eles clamavam a Deus, Deus suscitava um juiz para libertar aquele povo, onde aquele povo vivia uma pequena trégua durante aquele reinado daquele juiz. Após a morte, o povo ele meio que se perdia. Ou seja, o povo ele era um povo cego, ignorante, duro de coração, um povo duro de se dar. Aquele povo ele realmente ele tirava os olhos de Cristo, de Deus. E
quantas vezes Deus fazendo milagres, prodígios por aquele povo, fazendo os milagres que Deus fez por aquele povo, os prodígios. Mesmo assim o povo ele reclamava, e relembrava do passado, e relembrava das cebolas do Egito, da carne do Egito. E o que eu queria dizer com tudo isso? No Santo Evangelho, numa passada rápida, um olho rápido aqui, porque Deus amou de tal modo o mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque quem não crê no nome do Filho unigênito de Deus, a condenação está nisto. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que fez o mal aborrece a luz e não se apaga para a luz, a fim de que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que procede segundo a verdade chega-se para a luz, a fim de que sejam manifestas suas obras são feitas segundo Deus. Palavra do Senhor. Glória a vós. Graças a Deus. Então o Evangelho ele é bem claro. Todo aquele que crê será salvo. Mas Deus ele nos amou a tal ponto que mesmo nós sendo como aqueles povos do Egito, aqueles hebreus, israelitas, aquele povo de Deus, povo de Israel, que mesmo aquele povo não se voltando, virando as costas para Deus, Deus ainda olhava para aquele povo. E o amor de tal maneira, vai dizer as Sagradas Escrituras que Deus amou, o prólogo de João, Deus nos amou até o fim, Tá em... Deixa eu dar uma olhada. Enfim, Deus nos amou até o fim. Ele mesmo a gente não o amando até o fim, mesmo a gente o ignorando, ou deixando de lado, ele nos amou até o fim. Foi até a cruz por nós. E é engraçado saber que, como fala a palavra de hoje, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Com tantos motivos para nos condenar, com tantos pontos, com tantas verdades para nos apontar, ele preferiu nos salvar. É como aquela pecadora. Havia tantos para nos condenar, havia tanto para a condenar. Aquela pecadora era a escória da humanidade. Naquela época, quem se envolvia em prostituição, assim como aquela pecadora, que muitos dizem ser Maria Madalena, ela era apedrejada. Jogaram-na então aos pés de Jesus. Perguntaram, na lei de Moisés, ela merece ser apedrejada. Jesus, ele começa a escrever no chão. Algo que na Bíblia não é citado. O que ele escreve? Não tem muitas fontes para dizer o que se escreve no chão. Após perguntar uma segunda vez, Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele não a condenou. O que Jesus escrevia no chão? Eu gosto muito de pensar que seria uma nova história. Jesus, ele apagava aquela antiga história e na areia ele escrevia uma nova história para aquela mulher, uma nova história para aquela pecadora. Assim como que ele queria fazer com o povo de Israel ao ser crucificado, ao se doar na cruz, ele queria escrever uma nova história para aquele povo. Ele queria escrever uma nova história de amor.
Assim como lá no Egito, lá nas antiguidades com Moisés, Deus queria libertar aquele povo da escravidão, queria libertar aquele povo das dificuldades, das amarras do Egito. Libertou e queria escrever uma história de amor com aquele povo, mas ele foi rejeitado. Jesus, a mesma coisa. Ele queria escrever uma história de amor com o povo. Ele queria restituir Israel. Ele queria voltar. Primeiro ele não veio para nós exatamente. Ele veio por primeiro a Israel. Ele veio por primeiro aquele povo, porque era o povo amado e escolhido por Deus. Era o primeiro povo chamado por Deus. Não que o sacrifício fosse somente para Israel. Não, o sacrifício é para todos, mas primeiro ele veio chamar a Israel. Mas, como vai dizer o próprio prólogo de São João e também esse evangelho, os seus o rejeitaram. Os seus o rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Vai dizer não, que eu sou muito ruim para achar as coisas. Mas o povo na qual ele veio não o recebeu, rejeitaram e o crucificaram. Mataram aquele que apenas queria a salvação. E hoje, nos dias de hoje, Jesus ele também quer nos escrever uma nova história de amor conosco. Quer escrever uma nova história de amor com você, comigo. E quantas vezes nós temos rejeitado? Quantas das vezes nós preferimos as trevas, como diz o Evangelho? Nós preferimos as trevas. Sabe, a luz, vai dizer aqui, eu posso recapitular, eu perdi. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, mais as trevas do que a luz. Por que nós amamos tanto mais as trevas do que a luz? Por que essa tanta preferência das trevas do que a luz? Porque a luz, ela não se oculta. As trevas, ela oculta os nossos pensamentos. Nós preferimos nos esconder através daquilo que é mais prazeroso, através daquilo que é melhor, do que simplesmente nos levantar à luz. Porque se nós nos acomodamos naquilo chamado da nossa própria consciência, nós vivemos através dos prazeres, daquilo que não agrada à luz. Tudo que desagrada à luz é das trevas, e as trevas nos levam para o mal. São João, na sua primeira carta, vai dizer que aquele que anda com as trevas é filho das trevas. E há algo conscientemente de dizer, filhos das trevas e filhos do diabo. Não é escandaloso eu dizer filhos do diabo, porque vai dizer uma palavra, se não me der branco agora, você conhece uma árvore pelo seu fruto. Quando a gente vai num manguezal, a gente reconhece pelo fruto. Tem também aquela coisa de a folha, a árvore e tal. Mas o mais certo é a gente reconhecer a árvore pelo fruto. E quando a gente vê uma manga, a gente vai saber que aquilo lá é um pé de manga. Um pé de acerola, tem acerola, um pé de acerola. Mesma coisa são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando nós praticamos aquilo que vem das trevas, provém das trevas, então somos filhos das trevas. Quem é das trevas? Deus não é filho das trevas. Não provém trevas de Deus. Vai dizer a palavra que Deus é puro, sem mancha. Ele é luz. A luz perfeita, o sol da humanidade. Então não é Deus. Então nós somos filhos do diabo. Sim, não seria escandaloso dizer isso.
seria escandaloso eu não proferir isso. Quando ocultamos a verdade, deixamos de dizer aquilo que é para se falar. Quando ocultamos a verdade, deixamos o que é certo passar. E quando há necessidade da verdade, a gente oculta por medo, além de covardes, nós estamos deixando de salvar almas. Além de medrosos, deixamos de salvar pessoas. Enquanto das vezes a gente deixa a verdade de lado por medo. É a realidade de muitos lugares da igreja. Eu já ouvi tanto por parte de ministros, padres. Não podemos dizer, temos que dizer a verdade com cuidado, a verdade que agrada ao povo, a verdade que não espante todo mundo. E isso a gente deixa a coexistência do inferno, o purgatório de lado. E muita gente passa a viver por culpa desse tipo de pessoa, achar que o inferno não existe mais, o purgatório. E muitos vão se perder por causa desses falsos profetas, por esses medrosos, por esses covardes, por esses adúlteros da verdade, porque nós temos medo. E até quando vamos ter medo? Ou medo da perseguição? Atos dos Apóstolos, a primeira leitura de hoje, vai dizer que os apóstolos eles foram presos. E mesmo na prisão o anjo falou, tirou os apóstolos da prisão e os mandou direto para a sinagoga. Aqueles que antes já tinham sido presos, açoitados, para pregar a ressurreição. Pedro já tinha sido preso e voltou. Eles ameaçaram Pedro e João a não mais proferir os ensinamentos de Jesus. Eles continuaram. Paulo e Silas, eles presos, açoitados, pelados, no frio, tendo recebido porretadas, eles clamaram o nome de Jesus em adoração, em louvor. As muralhas de tão forte que foi esse clamor, caíram-se, ou as células, na verdade, as celas, a porta das celas, se abriram. Quem é da luz não oculta o que é da luz. Não se há de ocultar o que é da luz. A luz, ela há de ser mostrada. O que é da luz tem de ser revelado para que outros que estão nas trevas possam entrar na luz. É para isso que estamos aqui. É para entrarmos na luz. Deus nos mostrou a luz. Fomos introduzidos na luz. Necessitamos de estar na luz e levar essa luz a quem precisa. Essa é a nossa missão. Eu não digo com palavras. Eu não digo, às vezes você não vai precisar dizer nada, mas só o seu exemplo de conversão, o seu exemplo de santidade, de humildade no dia a dia, no seu cotidiano, vai pregar para todos aqueles. Às vezes a gente acha que a pregação ela se limita a palavras, como eu faço aqui. Como eu faço com palavras, não. Diz São Francisco, pregai o evangelho todo momento. Quando necessário, usem palavras. Como assim? É com seu testemunho de vida. É com seu testemunho de conversão. O testemunho ele arrasta mais do que uma pregação. Enfatizando melhor, um testemunho ele salva mais do que uma pregação. Porque o seu testemunho ele é da sua vida. Às vezes aquela pessoa, aquele jovem, está afundado na pornografia. Você passou pela pornografia assim como eu. Você passou assim como eu já passei. E você passou, você venceu em Cristo. E você está dando o seu testemunho de como você venceu. E aquele jovem às vezes acha, assim como eu já achei, que eu não tinha jeito. Mas o seu testemunho vai mostrar que ele tem jeito. É um testemunho que arrasta. É o testemunho que vai arrastar. É o testemunho da sua vitória em Cristo. Meus filhos, o
que há de luz há de ser revelado. O que há de luz há de ser mostrado. Porque almas necessitam de ser chamadas. Porque todo aquele que nele crê será salvo. Se cremos, se a nossa fé é genuína, ela gera obras, ela gera frutos. Não somos protestantes em achar que a graça, somente a graça, não, perdão, desculpa, nossa heresia, somente a fé, somente acreditar em Cristo, falar que eu acredito, profetizar o nome, falar o nome de Jesus, vai nos salvar. Não, se a nossa fé, ela não produz frutos, ela é morta. São Tiago diz muito bem, ela é morta. Realmente a gente é salvo pela graça, somente pela graça, pela fé. Romanos diz, o livro de Romanos vai detalhar muito bem isso. Nós somos salvos pela fé. Nós somos justificados pela fé. Mas se a nossa fé ela não produz obras de santidade, ela não nos leva à santidade, a buscar a santidade, a lutar contra nós mesmos, a nos mortificar, a nossa fé é morta. É uma fé morna. É uma fé que leva uma pessoa a ser da igreja e do mundo. Está na igreja, mas está no mundo. Eu estou na missa, outro dia eu estou na festa, no baile funk, na balada, prostituindo, fazendo sexo arroidado, me masturbando, enfim, praticando as iniquidades fora de Cristo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Uma fé morna a ponto de eu pensar assim, não, eu posso pecar, depois eu confesso. A gente vai e confessa, vai e confessa, vai e confessa. E quantos católicos estão nessa mentalidade horrenda de achar que a confissão ela é um sinal de que ela é meio que um checkpoint. Não seria isso. Um limpa-memória. Um limpa-memória. Vamos colocar como limpa-memória. Que agora eu não fui bom em achar alguma palavra para descrever. A gente acha que a confissão limpa a memória. Que a gente vai, peca, acumula pecado, vai pecando mortalmente, vai pecando, vai vivendo uma vida iníqua. E depois eu vou lá e confesso e vai tudo se magicamente apagar. Vai tudo magicamente apagar e nós estamos salvos. É só crer, a fé basta. Em nome de Jesus. Eu apelo, em nome de Jesus, vamos parar com essa desgraça de achar que a fé, o abuso da fé, ela há de ser assim, ela há de ser algo, a se abusar da misericórdia de Deus. Pare de abusar da misericórdia de Deus. Pare de achar que a fé, que a igreja, ela é um shopping onde você escolhe o que você quer, o que você não quer, onde você faz o que quiser, você anda para onde você quiser e vai estar tudo bem. Para de achar isso. A fé, ela é decisão. A santidade, ela é decisão. Enquanto a gente tiver uma fé morna, uma fé neutra, uma fé indecisiva, a gente vai sim para o inferno. Ah, mas tá condenando, tá falando que eu vou para o inferno. Que pensamento mais tremendo, extremo, não. Se eu não falar sobre o inferno, se não há quem fale do inferno, vejamos, não há nenhum outro pregador que falou tanto do inferno como Jesus Cristo em suas parábolas. Porque eu tenho que ocultar o inferno. Porque eu tenho que ocultar o inferno. Para agradar o ser humano? Para agradar as pessoas? Quem eu tenho que agradar? É a Cristo ou é ao mundo? Eu tenho que agradar a Cristo. Pois viver para mim é Cristo. Como dizia São Paulo, viver para mim é Cristo. Morrer para mim é Cristo. Pois não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de luta. A luta não para. A gente tem que buscar viver essa luta dia após dia. Mesmo que árdua, mesmo que difícil, a gente tem que lutar.
pela santidade. Eu passei muito do tempo. Já deu meia hora, mas olhe para a cruz. Tenha fé na cruz. Nós vamos ser salvos pela cruz. E só vamos conseguir lutar, só vamos conseguir vencer através do sopro do Espírito Santo, da coragem do Espírito Santo, da força do Espírito Santo. Clamemos, vem Espírito, vem queimar o nosso coração, vem quebrar toda a mentira do meu ser, vem purificar meu ser. Realmente, ser morno não dá. Não dá mais para sermos mornos. Se quisermos ser reais cristãos, não dá para ser morno. Não chega de ser morno. Queira ser quente. Pois os mornos Deus há de vomitar. Quem é frio já se decidiu há muito tempo. Não quer Deus e tá bom. Não quer, tá bom. Os quentes são aqueles fervorosos. Mas os mornos são aqueles que são os piores, que Deus irá vomitar. Porque aquele que tem duas personalidades. Uma de santo, falso santo, e outro de mundano. Peço o Espírito Santo para purificar seu ser, purificar sua mente, purificar sua alma. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força e sabedoria para buscarmos realmente aquilo que é de Deus, viver o que é de Deus, proclamar o que é de Deus e viver o que Deus quer para nós. Viver uma nova história de amor com Deus. Peçamos, vem Espírito Santo, vem queimar o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.